Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Inicia a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 22 de outubro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Inicialmente, informação de que o processo de Dismed, distribuidora de medicamentos Odimp S.A., é um recurso misto, relator doutor Carlos Henrique, será retirado de pauta a pedido do relator. Então, só um momento que eu vou... doutores. Obrigado. Só um momento que eu vou devolver o processo para a agenda da pauta. Primeiro devolver para o relator, né, o doutor Carlos? Exato. Isso, Obrigado. vou devolver então o processo para o relator. Presidente, eu estou tentando nova conexão, tá? No voto eletrônico. Eu não sei por que caiu. Então tá trabalhando, tá conectando ainda. Muito bem. Então, o processo de Dismed, distribuidor de medicamentos Odimp S.A. foi devolvido ao relator. Obrigado, doutores. Com licença. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Conseguiu, Eduardo? Aguardar só um pouco o doutor Eduardo. Ainda não. Tudo bem. Ele fica ali trabalhando no connecting. Só esperar. Você conseguiu, né, Carlos? Você não teve mais aquele problema. Depois eu tive... O pessoal teve que falar com o pessoal da Fazenda e parece que agora deu certo. Vamos ver, né? Vamos ver. Porque eu abri ele fácil, só se eu fechar e abrir de novo. E eu não sei porque fechou e agora não está indo. Eduardo, ontem eu entro dia sim, dia não. Ontem eu fui conectar, eu conectei 4 vezes. Na primeira que entrei, deu BO. Aí na segunda foi positivo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar. Mas vou continuar em contato com vocês. Deixa eu tentar aqui de novo. Parece que agora está indo. Só mais um segundo. Ok. É bom, né? Começar toda terça com essa emoção. Não saber se a gente vai conseguir entrar na sessão ou não. Mas essa atualização realmente não foi só conosco, viu, Eduardo? Muita gente está reclamando. Consegui. Ok. Então, passar processo de AGEU Brasil Limitado, recurso ordinário, de minha relatoria, foi solicitado vice pelo doutor Eduardo Soares de Mello. Doutora Gabriela, a doutora só vai acompanhar? Bom dia. Bom dia. Sim, vou somente acompanhar, considerando que em outra sessão o doutor Marcos já realizou a sustentação oral. Ok. Esse processo, então, já foi pautado, houve pedido de vista do doutor Eduardo Soares de Mello. É um processo que demanda uma curada nas provas dos autos. Então, vou pedir licença, não apenas para recordar, para ler alguns trechos do meu voto. São recursos ordinários interpostos pelo contribuinte e pelo responsável solidário. Condenação proferida pela primeira Câmara Julgadora, que julgou procedente o AIM. São 2 acusações fiscais, na verdade são muito semelhantes.
deixar de pagar ICMS devido na qualidade de substituto tributário em decorrente de vendas de mercadorias. As vendas consideradas em CAIM foram efetuadas com emissão por parte do infrator acima qualificado das notas fiscais, considerando as operações como sendo de vendas interestaduais. Entretanto, restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que o que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar das notas fiscais citadas terem sido emitidas como sendo de vendas interestaduais. Assim sendo, as vendas interestaduais foram descaracterizadas conforme o artigo 84A da Lei 674 e o ICMS devido à substituição tributária é reclamado através de CAIM do infrator remetente nos termos para o 4º, artigo 264 do regulamento. A segunda acusação declara as mesmas operações, no entanto, está se exigindo o ICMS da operação própria e não o ICMS-ST, como do item 1 do AIM. Foi interposto recurso ordinário pelo autuado e também pelo responsável solidário. A doutora Operação Fiscal manifestou-se por não provimento de recursos ordinários. Esse é o breve relatório, vou passar o voto. No tocante ao recurso ordinário do responsável solidário, entendo que não lhe assiste razão. A insurgência contra a aplicação do artigo 116 para o fundo do CTN foi bem apreciada pelos Dr. César Eduardo Temes Alaf, no processo da RT 14.41.01.241, cujas razões peço licença para adotar. Então, transcrevi aqui a decisão desse processo da RT 14 no sentido contrário à pretensão do recorrente. Assim, o artigo 84A da Lei 674 é norma válida e eficaz e não traz qualquer condição, nem a necessidade de legislação complementar à lei para a produção desses efeitos. A Secretaria da Fazenda, em seu ofício de encaminhamento para de lei, que resultou na edição da Lei 11.001/2000, assim justificou a introdução do artigo 84A. O inciso 2 introduz o artigo 84A para dispor sobre a possibilidade de desconsideração dos atos de negócio jurídico por parte da autoridade fiscal, quando praticados com o objetivo de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza de elementos constitutivos da obrigação tributária. Esse permissivo legal também decorre da Lei Complementar Federal, número 104/2001. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acolheu a proposta de inclusão do artigo 84A da Lei 674, assim entendeu pela sua constitucionalidade e legalidade. Destaque, a administração pública agiu conforme autorizado por norma legal, válida, vigente e eficaz, não havendo assim qualquer ilegalidade e, consequentemente, nulidade de seus atos. O direito tributário insere na competência concorrente da União dos Estados do Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal. Assim, a competência da União é restrita à edição de normas gerais. E mesmo que se considere que o parágrafo do artigo 116 CTN remeta à norma geral, o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal estabelece que os Estados exercerão a competência legislativa plena na existência de normas gerais. As matérias relativas ao juros sobre aplicação à base de cálculo estão pacificadas nesse título pelas sumas 10 e 13. Então, em face disso, eu limitei a aplicação dos juros à taxa Selic. Relativamente à ligação da impossibilidade de aplicação do Instituto da Solidariedade Tributária, previsto no artigo 124 e 135, inciso 3 do CTN, ausência de dolo, fraude ou excesso de poderes, observe que a matéria não foi aventada na defesa, assim, não foi objeto da decisão recorrida. Conforme o entendimento exposto pelo Dr. César Eduardo Temes Alaf, em seu voto vencedor no processo da RT 6, 4028.420/2013, não pode ser apreciados em recurso ordinário matérias que não foram trazidas na defesa. Ainda, não tendo sido objeto de defesa, não houve oportunidade para o auditor fiscal autuante manifestar sobre a questão, ou seja, houve prejuízo ao contraditório, não podendo haver o retorno à instância quo sobre relativamente a matéria não arguida tempestivamente no prazo da defesa. Ademais, o senhor Flávio Teixeira Costa não apenas é sócio da F+Par, localizada em Palmas, Tocantins, destinatário das notas fiscais emitidas pela autuada, como também é contador de empresas paulistas, folhas 21, destinatárias das mesmas mercadorias. Abre aspas, a F+Par manteve inclusive o mesmo código de produto interno da Diageo em sua nota fiscal eletrônica, anteriormente emitida àquela empresa, como a SP Bebes, Pontual Center, Distribuição Logística S.A., que com as notas fiscais de folhas tais e quais localizadas em Cotia, São Paulo. Assim, verifique que o senhor Flávio Teixeira Costa está vinculado não apenas às operações com as mercadorias destinadas a Palmas, Tocantins, como também ao destino delas a Cotia SP, ou seja, as operações que querem que as mercadorias circuladas de São Paulo para Tocantins e Tocantins para São Paulo. O mero fato de as mercadorias terem transitado para além das fronteiras do Estado de São Paulo não é suficiente para que as operações sejam consideradas interestaduais, uma vez o que define o momento fatiador é a saída das mercadorias, artigo 50
artigo 2º, inciso 2 da Lei 6774, o que define a operação como interna interestadual é o destino delas, artigo 34, inciso 1, 2 e 3 da Lei 6774. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 11805 2016 expôs. É a interna operação quando a circulação de mercadorias completa-se dentro do território paulista, mesmo que o adquirente seja contribuinte estabelecido em outro estado. Assim, se a mercadoria saiu do estabelecimento paulista e foi destinada a esse estado, a operação é interna, mesmo que no trajeto as mercadorias tenham ultrapassado os limites do estado de São Paulo. Trata-se do quanto foi imputado pelo fisco, ou seja, a simulação de operações tidas como interestaduais, com a consequente redução do imposto devido ou por substituição tributária não declarada. Observe que, em se tratar de mercadorias submetidas à substituição tributária com retenção antecipada do imposto, o ICMS exigido da autuada engloba o devido pelas operações praticadas pelo destinatário delas, todas contadas pelo senhor Flávio Teixeira Costa, como acima exposto. Ainda na ocorre simulação e não declaração do imposto de substituição tributária, não procede a alegação que, abre aspas, no caso em que não há pagamento de SMST, a atribuição de responsabilidade pelo recolhimento do imposto somente poderá ser autorizada após tentativa de cobrança do devedor principal, sem devida responsabilização solidária. No processo da RT 740.00593/2012, relator Dr. João Maluf Júnior, a Câmara Superior decidiu. Ademais, o mero exercício de lógica extrai-se que a regra do artigo 267 não estabelece qualquer benefício de ordem, já que estatui a transferência ou retorno da responsabilidade por substituição do substituto para o substituído. Por outro lado, também não há menção expressa de que o débito fiscal somente possa ser exigido do contribuinte substituído após ter sido cobrado o substituto. Ainda conforme as notas fiscais, tanto a autuada como as empresas controladas pelo responsável solidário contrataram o mesmo transportador para a simulação, ou seja, todas as operações de São Paulo, Tocantins, São Paulo, com as mesmas mercadorias, nota fiscal da F mais Paz referenciado, campos de observação, a nota da autuada, mesmas mercadorias, mesmas quantidades, estando assim vinculadas ao fato gerador do imposto. Por todo exposto, há interesse comum previsto no artigo 11, inciso 11, artigo 11 do regulamento, e a concorrência para a sonegação do imposto previsto no artigo 12, artigo 11 do regulamento, face à supressão do tributo em que a autuada e seus destinatários das mercadorias não pagaram imposto devido pelos fatos geradores ocorridos. Pelo exposto, com isso, do parcial pelo menos recurso ordinário responsável solidário, apenas para limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. Passa a apreciar o recurso ordinário do autuado. No tocante à ligação do não cumprimento do quanto determinado pela nona Câmara e nulidade de ação recolhida, não assiste razão à recorrente. A coluna nona Câmara julgadora exposto. Assim, não considera fundamentada a decisão, pois a falta de exercício do juízo do valor sobre as provas produzidas nos autos, parágrafo 8º da decisão recorrida, ou quando foi realizado, não apresentou as razões de seu convencimento, parágrafo 20 da decisão, ou por repetição, sem o devido cotejo, que, ao meu entender, ocorreu no caso da decisão primeira instância, parágrafo 22 da decisão recorrida. A decisão recorrida decidiu relativamente às matérias citadas pela coluna da Câmara Julgadora nos seus tópicos 10 a 13, 21 a 27 e 28 a 36. Analisando a referida decisão de diversamente delegado, o julgador expõe as suas razões de decidir, bem como aprecia expressamente e valoriza as provas que formaram sua convicção. O artigo 26 da Lei 13.457 garante a livre apreciação das provas por parte do órgão de julgamento. Assim, ele não tem a obrigação de apreciar de acordo com o entendimento autuado. O entendimento de que, abre aspas, é necessário que se comprove a intenção do agente para dissimular ao ocorrência do gerador, é da autuada que decorre a sua interpretação e realização. No entanto, o órgão de julgamento não é obrigado a decidir de acordo com esse entendimento, mas sim conforme sua convicção. Assim, trata-se de conformismo com a razão de decidido, ou seja, elas foram postas deste modo, não há nulidade por falta de análise. Quanto às provas da boa-fé, a decisão recolhida apreciou especialmente as provas do pagamento, tópico 24, da referida decisão, as consultas cadastrais realizadas após o período de lançamento, tópico 26 da referida decisão, entendeu que as planilhas elaboradas unilateralmente pela autuada, que corresponderiam aos pedidos, e os prints de telas não contribuem para a comprovação da boa-fé, tópicos 25 e 26 da referida decisão. Assim, quanto à documentação apresentada pela autuada, diversamente delegado, a decisão recolhida não, simplesmente optou por desconsiderar, mas sim apreciou e valorou as provas, ou seja, trata-se de inconformismo decidido, o que é a causa de nulidade da decisão. O STJ, no agravado instrumento do RESP 194-8342, relator ministro Afrânio Vilela, expôs. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da outra parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisprudencial.
Aí, nesse sentido, foi exposto no gabinete de instrumento do ANESP 197-4942, relator ministro Marco Aurélio Belize. Não há que se confundir decisão contrária de interesse da parte e negativa prestação jurisdicional, nem fundada na limitação sucinta com ausente fundamentação. Não obstante o julgador tenha exposto a posição quanto ao argumento da boa-fé, ele analisou as provas como determinada pela nona Câmara Julgadora, e expressamente ofereceu as razões de seu convencimento, não sendo obrigado a concordar com a vontade da recorrente, no sentido de que, abre aspas, não é possível afastar a boa-fé do contribuinte que realizou a transação de venda. Assim, novamente, trata-se de conformismo decidido, não sendo causa de nulidade decidido. Ao longo do seu razoado, quanto à matéria, a recorrente busca demonstrar que as suas provas comprovariam a boa-fé, ou seja, mostra novamente seu inconformismo, mas não a nulidade decidido, que, repita-se, o julgador não é obrigado a valorar as provas de acordo com a vontade das partes. Assim, não se trata de o julgador não ter analisado as provas ou argumento da recorrente, mas sim de não ter feito de acordo com o pretendido pelo autuado, não se tratando, portanto, de nulidade decidida como já exposto. Então, nesse sentido, eu não acolhi a pretensão de nulidade da recorrente. Passo a apreciar as matérias contidas nos tópicos das razões para a reforma referida à decisão, observando que as preliminares se confundem por mérito, uma vez que demandam a análise minuciosa das provas, assim são apreciadas com a questão de fundo. Conforme consta no relatório circunstanciado, para as operações sob objeto de auto-infração, o fisco não refuta a ocorrência de trânsito das mercadorias ao Estado de Tocantins ou a aquisição de mercadorias pelas empresas do responsável solidário. Assim, mesmo que haja elementos que possam comprovar a saída de mercadorias para a F+Par, como notas fiscais, pedido de compra, comprovação de transporte com destino a Tocantins, consulta cadastral, controle de estoques da autuada, bem como comprovante de recebimento do pagamento em nome da F+Par, não são relevantes para o deslinde da matéria, como seria na hipótese prevista para o 4º artigo 36 do regulamento, que não é o caso dos autos. No entanto, o mero fato das mercadorias terem transitado para além das fronteiras do Estado de São Paulo não é suficiente para que as operações sejam consideradas interestaduais, uma vez que define o momento fatiador do ICMS a série de mercadorias, e o que define a operação como sendo interna interestadual é a destinação delas. Dessa forma, entendo que o cerne é a prova de que a autuada agiu com boa-fé, ou seja, agiu com seu dever de cautela contra a regularidade e veracidade das operações. Somente as pessoas que foram partes das operações é que possuem os elementos para comprovar a regularidade delas, tanto que o artigo 22A da Lei 374 traz a obrigação da comprovação para as partes. Conforme as notas fiscais, a autuada foi responsável pelo frete das mercadorias ao estabelecimento da F+Par. No entanto, conforme constatação do fisco, trata de imóvel sem estrutura para o seu recebimento e armazenamento de mercadorias, e o proprietário do imóvel informou que, abre aspas, diversas empresas se estabelecem em região apenas para receber e emitir notas fiscais eletrônicas para outros estados, principalmente São Paulo, ou seja, apenas para troca de notas fiscais. Assim, a autuada foi responsável pela entrega de mais de 100 mil quilos de bebidas ao estabelecimento incompatível para o descarregamento de mercadorias. Note-se que, de acordo com as DANFs casadas, o transportador contratado pela autuada e que levou as mercadorias a Tocantins é o mesmo que as trouxe de volta a São Paulo. E ainda, as notas fiscais emitidas pela F+Par traz no campo de observações referência à nota fiscal emitida pela autuada e a adoção do mesmo Código Bruto Interno da autuada, ou seja, demonstra-se que houve apenas a troca de notas fiscais como informado pelo proprietário do imóvel da F+Par, sem um descarregamento de mercadorias. Sendo o transportador contratado pela autuada, ela é responsável pela conduta, como exposto na apelação na APL 99.0091.503916 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como responsável pela empresa, deve, de qualquer modo, fiscalizar a atuação de seus subordinados e contratados, e sendo o único beneficiário pela fraude, deve responder pela conduta. Observe-se que a autuada informou que o Sr. Robson Bernardo foi um dos contatos com a F+Par, com o telefone 11 3196 3186 9211 e e-mail robson.bernardo@spbebs.com.br, assim como o Sr. João Chaves, telefone 11 994142 2821, e-mail joãochaves@pontaponto.com.br. Os telefones DDD 11 são da região do Grande São Paulo e não destinatários de mercadorias Palmas Tocantins. Ademais, o DDD 11 corresponde também ao município de Cotia, São Paulo, local onde as mercadorias remetidas pela autuada tiveram seu destino final às empresas controladas pelo responsável solidário. Ainda os e-mails robson.bernardo@spbebs.com.br e joãochaves.pontaponto.com.br
ponto.com.br não tem relação com a F mais Par em Palmas Tocantins, mas sim com a SPBEBS, Comércio e Logística de Bebidas Limitada, localizada em Cotia, e que consta como destino às mercadorias. E a SP Logística e Distribuição de Produtos de Higiene e Limpeza Limitada, também localizada em Tocantins, e apontada também como destino de mercadorias remetidas para Autuado, todas controladas pelo Sr. Flávio Teixeira da Costa, indicada como responsável solidário. Adicionalmente, a agência 3994 do Bradesco, as folhas 1999 da F mais Par, não é de Tocantins, mas sim de São Paulo, Rua Fausto 715, Lapa. Assim, a autuada foi responsável pelo transporte de mercadorias com destino incompatível ao descarregamento dela. O transportador contratado por ela trouxe as mesmas mercadorias subsequentemente a São Paulo. Realizou tratativas comerciais com pessoas vinculadas a empresas em Cotia, que eram, ao final, destinatárias às vendas de mercadorias. Recebeu o pagamento de agência bancária de São Paulo, não em Tocantins. Observa o entendimento do ministro Assucete Magalhães, do STJ. Realmente é óbvio que, se comprovado, exige o contribuinte paulista vendedor na verificação da regularidade da operação, ou na qualidade do comprador, ou na ocorrência da culpa inigente, ou vinho vigilando, poder-se-ia, em tese, atribuir a responsável pelo pagamento do imposto eventualmente devido. Assim, entendo não há como considerar boa-fé nem a regularidade das operações, uma vez que o transporte foi por sua conta, as mercadorias nem eram descarregadas, o local de destino é incompatível para recebimento e armazenagem de mercadorias, e o transportador para contratado é o mesmo que trouxe mercadorias para São Paulo. Havia apenas troca de notas fiscais, as negociações eram realizadas com pessoas vinculadas à empresa de Cotia São Paulo, que eram, ao final, os destinatários das vendas recorrentes, os pagamentos realizados por conta bancária de São Paulo. Nesse mesmo sentido, chegou a segunda Câmara Julgadora no processo DET 14, 4101-1241, relatoria Dr. César Eduardo Temes Alaf, relativo ao mesmo esquema de simulação. Destaque versamento do alegado, a agência fiscal não está baseada em presunções, mas sim em provas suficientes para acusações fiscais, não havendo nulidade da infração e nem a comprovação da boa-fé. A assertividade que a recorrente não teria interesse de agir em razão de não ter qualquer benefício com as vendas simuladas não afasta o prejuízo do fisco, caracterizado pela própria agente do imposto devido e do imposto devido por solução tributária. Ainda, os desembolsos financeiros para a incidência do imposto pela alíquota de 25%, maior que a praticada pela alíquota de 7%, e o pagamento do imposto por submissão tributária, não praticada pela simulação de operações interestaduais, torna-se maior autuada considerando os mesmos custos. Assim, não procede a alegação de ausência de interesse financeiro, e ademais com preços praticados menores em razão dos tributos indevidamente menor, a competitividade autuada no mercado torna-se mais atrativa, ferindo a equidade da concorrência entre competidores. Relativamente à alegação de legitimidade passiva da recorrente, não existe razão à recorrente. O fundamento legal para a agência fiscal está previsto no artigo 264 para o 4º regulamento. Diz o seguinte: não ocorrente qualquer saída do evento que se caracterizar a situação prevista nos incisos, o imposto devido relativo à submissão tributária será exigido do remetente, podendo o fisco exigir do destinatário. Assim, ocorrendo qualquer evento que descaracterize a hipótese da não inclusão na instituição passiva por substituição, o imposto deve ser exigido ao remetente das mercadorias. No caso dos autos, com a simulação de operações interestaduais, houve a descaracterização da hipótese do artigo 2264, inciso 5 do regulamento. Assim, a norma determina que a agência do imposto relativo à submissão tributária para o remetente, ou seja, diversamente do legado, amparo legal, para tanto, não se poderão tratar as operações como regulares, premissa para ensejar a aplicação do artigo 426A do regulamento. Quanto ao imposto pela operação própria, demonstrada a simulação de operações interestaduais e comprovado que o destino de mercadorias foi o Estado de São Paulo, a operação interna, assim como a aplicação da alíquota interna, como já expus neste voto. Destaque não procede a alegação de legitimidade passiva da recorrente em figurar como contribuinte do ICMS-ST e erro na identificação do sujeito passivo. A matéria relativa à aplicação do artigo 84A da Lei 6374 já foi apreciada no item 1 desse voto. Então, não ocorre a pretensão da recorrente. Aí, depois disso, tem a matéria relativa à atualização da base de cálculo da multa, matéria já sumular para a súmula 13, e a questão dos juros também sumular para a súmula 10 revisada. Então, conclusão do meu voto, eu dei parcial provimento, recurso ordinário atuada, apenas para limitar a aplicação dos juros, montando do imposto e multa à taxa Selic. Peço desculpa pela leitura novamente do voto. Passo a palavra para o doutor Eduardo Soares de Mello. Bem, bom dia. Eu vou ler meu voto, ele é relativamente curto. Pedi vista do processo para melhor analisar a específica questão discutida nos autos.
Aí eu reproduzo a acusação fiscal, as duas acusações fiscais, e digo: as acusações fiscais dizem respeito, portanto, à falta de pagamento de ICMS operações próprias, ICMS na qualidade de substituto tributário, ICMS-ST, em virtude da simulação de operações mercantis interestaduais, quando na realidade, de acordo com o trabalho fiscal, teriam tão somente ocorrido dentro do estado de São Paulo, situação em que a carga tributária seria superior em razão da aplicação de alíquota interna do imposto estadual, além da necessidade de recolhimento do ICMS atinente à operação ulterior na qualidade de substituto tributário. Foram incluídos no polo passivo da relação jurídica, na qualidade de responsável solidário, o senhor Flávio Teixeira da Costa. Em sessão de julgamento realizado perante essa colém da Câmara, o ilustre juiz relator conheceu e deu provimento parcial aos recursos ordinários da autuada e do responsável solidário, reduzindo o débito fiscal em face da aplicação da taxa Selic, juros sobre o valor do imposto estadual e sobre a multa. Adoto o relatório bem elaborado pelo ilustre juiz relator e observo desde já que o acompanho no raciocínio e nas conclusões havidas no recurso ordinário do responsável solidário, e que consistiu na redução do débito apenas em virtude da referida aplicação na taxa Selic. Por essa razão, torna-se desnecessário expender comentários no presente voto. O que me motivou a este pedido de vista foi a necessidade de análise da questão afeta a alegada boa-fé da autuada em sua peça recursal. Em apertada síntese, a autuada se utiliza de diferentes argumentos para sustentar que não teria qualquer participação no esquema de fraude estruturada, Operação Catarse, na forma contida no relatório circunstanciado, e que envolveria a pessoa jurídica F mais par, acho que é assim que fala, distribuição e logística de produtos de higiene e limpeza limitada, designada no trabalho fiscal como empresa B, assim como as empresas intituladas C e D, essas últimas localizadas no estado de São Paulo. Pondera que ocorreram operações interestaduais com a F mais par entre São Paulo e Tocantins com a entrega das mercadorias em estabelecimento de seu cliente, de sorte que, com a aludida entrega e a respectiva transmissão de sua titularidade, não teria qualquer ingerência e responsabilidade pelas operações subsequentes entre as empresas B, C e D. Retorno físico das mercadorias ao Estado de São Paulo em negócios havidos entre essas pessoas jurídicas até empresas varejistas também no Estado de São Paulo. Extraio do processo a existência de relevante conjunto probatório e que me leva a crer pela não demonstração da boa-fé da autuada, ora recorrente, em que pese o incontroverso trânsito, deslocamento físico das mercadorias entre os estados de São Paulo e do Tocantins, cruzamento de fronteira, referida circunstância fática não é suficiente para a caracterização de verdadeira operação mercantil interestadual com aplicação da respectiva alíquota, mais suave que aquela considerada em operações internas no Estado bandeirante. Informações e específicos elementos documentais extraídos do processo levam a crer que as operações mercantis não se perfizeram no modo informado nas notas fiscais emitidas pela autuada, de AGEL, e que haveria o conhecimento da autuada a respeito do trâmite posterior das mercadorias, circunstância que, no meu sentir, fragilizam as assertivas de conduta pautada pela boa-fé. Caráter interno ou interestadual da operação mercantil é definido pela destinação final da mercadoria, sendo certo que, se essa destinação se encontra no mesmo estado de onde houve sua saída, torna-se relevante o cruzamento de fronteira estadual em parte do seu trajeto até endereço definitivo. Em suma, tratar-se-á de operação interna, porquanto a origem e o destino da mercadoria se encontram na mesma unidade federativa. Ao debruçar sobre questão relacionada ao ICMS Transportes, mas cujo raciocínio se aplica perfeitamente ao caso vertente, Roque Antônio Carrasco analisa o transporte com início e término dentro da mesma cidade, não obstante trecho percorrido em outro município no meio do trajeto,
externa à conformação intramunicipal do serviço, justificando a incidência do ISS e rechaçando a exigência do ICMS pelo pretenso serviço de transporte intermunicipal. Aí o autor esclarece, essa conclusão não se altera ainda que quando, por uma questão de traçado de ruas, o veículo transportador acaba saindo em alguns trechos do percurso do território do município. É que o objeto do contrato de transportes celebrado entre o prestador e tomador de serviço era estritamente municipal. Aí nesse caso, que foi submetido à apreciação do professor Roque, né, a questão era, você tem que pagar 2 ICMS, ou melhor, em 2 momentos, ou só o ISS. E aí, então, a conclusão é de que se merece prestígio a imposição fiscal do ISS pelo município em que houve início e término do serviço de transporte prestado. O mesmo entendimento há que ser aplicado ao caso concreto, ICMS mercadorias, uma vez que as mercadorias tinham como finalidade a venda final em território bandeirante, de onde as mesmas saíram, além do fato de que toda essa movimentação física não é repudiada no processo. Depende do auto lavrado relevantes circunstâncias fático-jurídicas que fragilizam a afirmação de boa-fé da autuada. Refiro aos seguintes fatos: responsabilidade da autuada pelo frete das mercadorias até o pretenso estabelecimento da F+Par, folhas tais, imóvel da F+Par consistente em sala comercial de proporções acanhadas, incompatível com o volume de operações descrito nas notas, mais de 100 mil quilos de bebidas, folhas tais, declaração do proprietário do imóvel quanto ao modus operandi de inúmeras empresas na região, consistente no intuito de troca de notas, recebimento e emissão de documentos fiscais para outros estados, mercadorias deslocadas de São Paulo para Tocantins e de volta ao território paulista pelo mesmo transportador, Danfis de folhas, e menção nas notas emitidas pela F+Par, campo observações, aos documentos anteriores emitidos pela autuada, quer dizer, foram observações feitas no voto do relator. Fazer só uma observação, é curioso, né, em relação a esse item, o último, porque tem essa menção à nota anterior, né? Porque se a gente observar grande parte do recurso ordinário da autuada, ela fala que quando teve a entrega, a tradição da coisa, a transmissão da titularidade das mercadorias para F+Car, encerrou qualquer responsabilidade dela. Então seriam depois outros negócios jurídicos autônomos sem relação nenhuma com essa primeira, vamos chamar assim, operação mercantil. Mas por que então está sempre atrelado essa nota? Eu acabei não colocando no meu voto, mas tem também observação da representação fiscal, do trabalho fiscal, de que exatamente as mesmas quantidades, né, das mesmas mercadorias, elas iam e voltavam para o estado de São Paulo. Continuando no meu voto. Todos esses elementos compõem cenário que indica que não houve descarregamento de mercadorias para armazenamento em estabelecimento da F+Par, localizada no estado do Tocantins, e que não estaria evidente o pleiteado reconhecimento de boa-fé da autuada. Como se não bastasse, o ilustre juiz relator foi preciso a observar em seu voto, entre outros, que os contatos da F+Par, os senhores Robson e João, utilizam linhas telefônicas DDD, com DDD, no caso 11, da região da Grande São Paulo e Cotia, destinação final das mercadorias, folhas tais. Está localizada no município de São Paulo, mais precisamente a Rua Fausto 715, bairro da Lapa, em São Paulo. Agência bancária da F+Par, Banco Bradesco, coloca o número da agência e números de folha. Acrescento ainda não haver identificado, na aludida peça recursal, considerações a respeito desses elementos probatórios, no meu sentir, relevantes para o deslinde da questão afeta a alegada boa-fé da autuada, de sorte a desqualificá-los. Finalmente, como bem observado nas contrarrazões ao recurso ordinário, folhas 3671 a 3672, cobra relevo que se extrai da consulta ao CNPJ da cliente da autuada a atividade de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, ou seja, sem relação com o comércio de bebidas. Em relação às demais alegações contidas na peça recursal da autuada, inclusive em sede preliminar, acompanho o ilustre juiz relator. Em face do exposto, acompanho o voto do ilustre juiz relator para 1. Conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário do responsável solidário, limitando a aplicação dos juros ao montante de imposto e multa à taxa Selic,
E 2, conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário da autuada, igualmente limitando a aplicação dos juros sobre o montante do imposto e multa à taxa Selic. Então, o meu voto é esse, como eu deixei bem claro, o meu pedido de vista foi para ver exclusivamente essa questão da boa-fé, mas que, no meu sentido, não restou reconhecido. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello. Vou fazer só uma consideração, eu acho que eu não consigo mais registrar a questão do meu voto. O contribuinte apresentou uma petição, né, juntando julgados de processo relativo à mesma operação, em que a Câmara Julgadora entendeu improcedente a autuação. Eu entendo que esses processos juntados pela autuada não vinculam o meu julgamento nem alteram meu entendimento, uma vez que cada um deles foi julgado de acordo com as provas dos autos. Então, como cada um dos julgados foi decidido de acordo com a sua peculiar prova dos autos, não há similitude fática entre eles. Então, deixar isso registrado, porque eu acho que eu não consigo mais colocar isso no meu voto. Muito bem, os votos são registrados, o processo está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, tem recurso ordinário de AGEL Brasil Limitada, foi conhecido e parcialmente provido. Recurso ordinário de Flávio Teixeira Costa, foi conhecido e parcialmente provido. Nos termos do meu voto. Agradeço a presença da doutora Gabriela. Obrigada a todos. Uma boa sessão. Obrigado, bom dia. Só um momento que eu vou fazer registro do voto vencedor. Muito bem. Passar para o processo José Izanardo Informática Limitada. São dois processos. Passar para o processo número 50.35.361. Recurso ordinário, não há protesto por sustentação oral. Só um momento, só que eu acho que houve um... Vou fazer uma pequena edição do relato aqui, que houve um pequeno erro de digitação. Muito bem. Trata-se de recurso ordinário com decisão proferida pelo DTJ3, que julgou procedente o auto de inflação. A acusação fiscal deixar de pagar o ICMS-ST por meio de guia de requerimentos especiais referente a operações interestaduais de aquisição de mercadorias, que, por sua vez, estão sujeitas à tributação pela modalidade de subvenção tributária, na entrada no território paulista, conforme previsão do item 1 do parágrafo 4º, artigo 426-A do regulamento. As notas fiscais eletrônicas emitidas por remetente de outras UFs constaram com CFAP 6101 e 6106. O autódromo foi notificado a apresentar as correspondentes guias de recolhimento nos moldes do artigo 426-A do regulamento, por meio da notificação do notal. Em resposta, o contribuinte declarou que não possui nenhuma guia de arrecadação referente ao recolhimento antecipado do ICMS-ST. Informamos que o produto estão elencados nos artigos 313 e 19 do regulamento, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Em conforme a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em si seguintes alegações: boa-fé do contribuinte, erro antigo escritório de contabilidade, nulidade das notificações e necessidade de novas diligências para a constatação dos reais valores devidos, processo de intitulação e devido recolhimento antecipado do ICMS-ST, efeito de confisco da imposição da multa.
Então, por fim, requer o cancelamento ou nulidade da inflação, diligências e a suspensão da elegibilidade do crédito tributário. A douta imputação fiscal manifestou-se por não provimento ao curso ordinário. Passar ao meu voto. No tocante às alegações de boa-fé do contribuinte e erro antigo, vou fazer uma pequena correção, erro do antigo escritório de contabilidade, bem como do parcelamento efetuado, elas não socorrem recorrente. O responsável pelo pagamento do imposto é autuado como determina expressamente o artigo 426-A do regulamento transcrito aqui no meu voto. Assim, o argumento da boa-fé não exclui a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo autuado. É a obrigação do contribuinte verificar os erros cometidos por seus empregados e contratados. Nesse sentido, cito o processo APL 99.0091.50.39.16 de São Paulo, do TJSP, sobre a atribuição de responsável do contador afastado nos seguintes termos. Como responsável pela empresa deve, de qualquer modo, fiscalizar a atuação de seus subordinados contratados, e sendo o único beneficiário com a fraude, deve responder pela conduta. A relação do fisco é com o contribuinte e é tributária. O fisco não participa da relação privada entre o contador contratado e o contribuinte contratante. Assim, eventual dano é questão a ser resolvida entre as partes da relação contador e empresa. Na hipótese o fisco verificar a inflação da legislação tributária, deve ser lavado de inflação, como determina o artigo 534 do regulamento. O artigo 426-A do regulamento estabelece o dever da própria obrigação de pagar, na forma, guia de recolhimentos especiais, no montante, parágrafo 2º, e no momento em tal mercadoria no estabelecimento, determinados, tratando de norma corrente, não poderiam ser, portanto, afastados pelo contribuinte. Observe o entendimento do Dr. José Roberto Rosa, da Câmara Superior de CETIT, processo ET 6.283.008/2009. Abre aspas, aceitar que o contribuinte possa efetuar lançamento de forma não indicada na legislação, estabelecer em forma peculiar de apuração ao seu alvedrio e opor ao fisco a obrigação de compensar valores, que se tornar letra morta a exigência de recolhimento por guia especial. Assim, o eventual parcelamento do imposto por guia ST não afasta a exigência do fiscal, uma vez que não é o momento nem a forma, e muito menos o montante, determinados pelo artigo 426-A do regulamento, deturpando o regime determinado pela legislação. O contribuinte almeja que o FII do ICMS parcelado da GST seja reconhecido como pagamento do valor exigido. No entanto, isso não é possível, pois tratam de exigências de valores, apuração, forma e momento de recolhimento, bem como natureza diversas, uma vez que aquele refere-se ao saldo da compensação do ICMS-ST nas operações de saída de mercadorias pelo autuado, enquanto que a exigência sobre saldos recai sobre o ICMS devido na entrada de mercadorias no estabelecimento da recorrente, calculado conforme o artigo 426-A do regulamento, e recolhido por meio de guias de recolhimentos especiais. Não se trata de erro formal, uma vez que não se infligiu apenas uma obrigação acessória, mas sim principal, pois o contribuinte não recolheu o imposto devido como exposto acima. Observe que não há norma na legislação de regência que possibilite a compensação entre o ICMS apurado na GST e o que deva ser recolhido por meio de guia de regulamentos especiais da entrada de mercadorias no estabelecimento autuado. Assim, diversamente alegado, a situação não foi regularizada, pois não houve pagamento de ICMS devido nos termos do artigo 406-A do regulamento. Portanto, start não recolheu a pretensão da recorrente. Relativamente à alegação de nulidade das notificações e necessidade de novas diligências para a constatação dos reais valores devidos, não assiste razão recorrente. As notificações não estão em vaso de nulidade, uma vez que, diversamente alegado, o demonstrativo elaborado pelo auditor fiscal autuante, de fato, não deve levar em consideração os valores recolhidos na saída, mas sim apenas os valores que deveriam ter sido recolhidos na entrada das mercadorias, como determina o artigo 426-A do regulamento, e que foi feito. Conforme já expôs no item 1 desse voto, não procede a pretensão autuada em realizar a compensação de valores. Assim, o auto-infração identifica o infrator, descreve a infração com clareza e precisão, bem como indica os dispositivos legais dados por infringidos, e a capitulação da penalidade, como consta as folhas 1, 18 a 47 e 1197 a 1205. Novamente, como já expus no item 1 desse voto, a apuração foi realizada pelo autuado ao arrepio da legislação, e não de acordo com o determinado pelo artigo 426-A do regulamento. Assim, não há qualquer erro do auditor fiscal autuante e nem necessidade da pretendida diligência. A descrição dos fatos está clara e precisa, conforme o relato de infração, folhas 1, e detalhado no relatório circunstanciado, bem como os quais estão bem detalhados, folhas 18 a 47, e o contribuinte bem se defendeu à acusação fiscal, o que denota sua plena compreensão dos fatos que podem ser
da sua não concordância, mas não implica em qualquer cessamento de defesa. As notificações do fisco visam a solicitação de documentos livres e esclarecimentos para a formação de sua convicção, não havendo neste momento qualquer acusação fiscal e nem exigência de valores. Assim, não há qualquer razão para que ela descreva a legislação aplicável na correção monetária, bem como nos juros utilizados para cálculo das multas. No acréscimo monetário, sua menção descrita com a formalização do lançamento de ofício, o que foi feito nos autos folhas 1 a 12, possibilitando assim a defesa. Durante a fase de fiscalização, o fisco investiga a ocorrência dos fatos infracionais, correspondendo à fase inquisitória, o momento em que não há que se falar em contraditório que se instala após o início do processo administrativo tributário. Nesse sentido, cito o entendimento do ministro Francisco Rezec, no inquérito 897, agravo regimental do Distrito Federal. Na fase de apuração do fisco, não há acusação fiscal, ou seja, não há materialidade a suscitar defesa. Assim, não há sentido em alegar cessamento de defesa. O processo administrativo tributário paulista inicia com a apresentação de defesa, conforme o artigo 33 da Lei 13457. Assim, não houve qualquer ofensa contraditória, pois o contribuinte teve a oportunidade de apresentar sua defesa, bem como recolher a decisão primeira instância, atividades que efetivamente exerceram nos pendentes autos. Destaque não ocorre a pretensão da recorrente. Quanto à alegação do processo de industrialização e devido regulamento antecipado do CMST, não existe razão recorrente. A atividade principal da recorrente é comércio varejista especializado em equipamentos e suprimento informático, e secundariamente fabricação de periféricos para equipamento de informática. Assim, há atividades mistas possíveis, comércio varejista principal e fabricação secundária. Conforme a resposta à notificação, a recorrente informou que, abre aspas, não tem controle de estoque efetivo, de forma que não consegue demonstrar quais mercadorias com base na origem, importadas, fornecedores paulistas e fornecedores interestaduais, foram utilizadas para revenda, industrialização, manutenção e consumo próprio. No Estado de São Paulo, o artigo 406A do regulamento no Estado de São Paulo, o artigo 426A do regulamento tem fundamento legal no artigo 2º, parágrafo 3º-A, em especial o artigo 60, inciso 1, ambos da Lei 674, que expressamente fixou o marco temporal do pagamento como sendo da entrada no território paulista da mercadoria ou recebendo serviço originário de outro Estado ou Distrito Federal. O artigo 406A do regulamento limita a antecipação do regime de regulamento às mercadorias sujeitas ao regime jurídico da substituição tributária, uma vez que, nessa situação, poder-se-ia haver regimes de tributação diversas relativamente a operações com mercadorias fungíveis, uma sob regime normal de tributação e outra sob regime de substituição tributária. Deste modo, evita-se o ônus, tanto para o contribuinte quanto pelo fisco, de fazer diferenciação de estoques relativamente a mercadorias fungíveis, uma vez que, se houvesse os referidos regimes de tributação diversos na entrada de mercadorias fungíveis, também haveria regime de tributação diverso na saída delas. Como exposto em cima, a recorrente não tem controle de estoques das mercadorias que adquire, ou seja, não sabe de antemão o destino do uso delas, observado que a atividade principal da recorrente é comércio varejista e secundariamente fabricação. Assim, na situação, deve ser aplicado o artigo 426A do regulamento, em todas as suas aquisições interessadas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, a fim de evitar a confusão de regimes de tributação diversos, em que o contribuinte não tem controle das mercadorias, não se tratando de presunção. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 10.344, 2016, expôs. Diz o seguinte: sendo assim, ainda que a decisão normativa determina a não incidência da retenção antecipada por substituição tributária, quando da aquisição com destino a emprego na prestação de serviço tributário do ISS, por não haver operação subsequente tributária por ICMS, e também determina essa incidência quando da revenda, já que nesse caso a operação subsequente tributada, não resta esclarecer que os casos de mercadoria adquirida em destino incerto, como é o caso recorrente, isto é, naqueles casos que não é possível saber de antemão o destino do uso, já que o adquirente tem atividade econômica mista, se valendo das mercadorias adquiridas tanto para tributação tributária, como para operações não tributadas de ICMS. Com efeito, em caso análise da indeterminação e ante a possibilidade de comercialização subsequente, essa consideraria ter se manifestada pelo seu entendimento de que a operação da aquisição da mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária. Após a aquisição das mercadorias e sabendo a efetiva destinação da fabricação, o contribuinte pode requerer o ressarcimento do imposto devido, não havendo assim prejuízo a ele.
O mesmo ocorre com o imposto sobre a renda retida na fonte, em que a retenção do imposto e, após o efetivo gasto com saúde, educação, etc., a restituição do imposto retido a matéria, pago a maior. Assim, exercendo ou não a atividade secundária de fabricação e não tendo controle dos estoques efetivos, sem controle da origem e do posterior destino de mercadorias para revenda, industrialização, manutenção e consumo próprio, a autuada deveria proceder ao recolhimento antecipado de todas as suas aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Neste ponto, pelas razões acima expostas, os laudos e a descrição da alegada industrialização não concorrem à recorrente. Start não acolhe a pretensão da recorrente. A matéria relativa ao feito do confisco da multa está classificada nesse TIT. Cito o processo da ET 8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, nesse sentido. Então, de start não apoia a pretensão recorrente. Pelo exposto, mínimos de admissibilidade, com isso, nego o provimento de curso ordinário. É assim que eu vou. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de José Izanado Informática Limitada foi conhecido e não provido. Passar para o processo de José Izanado Informática Limitada, aí em 50.35.362, também recurso ordinário, não há protesto por sustentação oral. Só um momento, também vou fazer pequena correção de digitação, só um momento. Muito bem, o recurso ordinário. A acusação também é de deixar de pagar SMST por meio de recolhimentos especiais referente a operações interestaduais de requisição de mercadorias, que, por sua vez, estão sujeitas à tributação pela modalidade de substituição tributária na entrada do território paulista, conforme a previsão do item 4, para o 4º artigo 426A do regulamento. Então, é a mesma acusação do processo anterior, basicamente é a mesma situação fática. O recurso ordinário é muito semelhante, na verdade é idêntico, com exceção da alegação de erro do contador. Então, o recurso ordinário, o que ele alega? Necessária suspensão de exigibilidade tributária, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nulidade das notificações da necessidade de novas diligências para a constatação de reais valores devidos, processo de legislação
em devido recolhimento antecipado do SMST, efeito de confisco da imposição da multa. Então, são as mesmas alegações, é a mesma acusação fiscal, só o período da agência é diferente. Então, pelas mesmas razões do processo anterior, eu conheci e neguei plenamente curso ordinário. Acredito que não há nenhuma outra especificidade, é a mesma situação do auto anterior. Vou fazer o registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, esse processo também está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou ficar um quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso ordinário de José Izanari Informática Limitada, conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 22 de outubro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria o Gelson encerrar a gravação.